Minhas irmãs, caro padre Wesley, seu diácono, as parábolas, que eram histórias que Jesus contava, tinham um único objetivo: colocar os seus ouvintes na dinâmica do reino de Deus. Por isso, as parábolas eram também uma forma de catequizar o povo. Mas nem todos entendiam as parábolas. Por isso, no evangelho que acabamos de ouvir, chegando em casa, os próprios discípulos, aqueles mais próximos de Jesus, pedem a Jesus uma explicação sobre a parábola do joio. E aí Jesus vai dando os sinais para dizer que ele não contou só uma parábola, uma história, mas ele quis ensinar aos discípulos e a todos os seus ouvintes, como já disse, a dinâmica do reino. Mas bonito que Jesus, quando explica a parábola, ele não diz que a semente é a palavra de Deus, mas diz que a boa semente, ou seja, o trigo, são os que pertencem ao reino de Deus. Justamente aí para mostrar qual é o objetivo de contar a parábola. Mas quem são aqueles que pertencem ao reino de Deus e aqueles que deixam de pertencer? Primeiro, os que pertencem ao reino são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. E muda a sua vida, o seu modo de agir a partir da escuta e da vivência da palavra. Então isso é muito importante, porque muitas vezes nós só ouvimos a palavra. Às vezes alguém diz assim: olha, eu estou aqui na igreja há tantos anos, desde criança. Eu faço tantas atividades aqui na comunidade. Mas o que está mudando na sua vida? O tempo que você está aqui, o ministério que você exerce na comunidade. Porque nosso Senhor, Ele não nos chama para sermos fazedores de coisas dentro da sua igreja. Não. Não chama só para ser fazedores. Primeiro, Ele nos chama para, a partir da escuta, da meditação, do reino, da palavra, nos tornemos cidadãos e cidadãs do reino de Deus, pertencer ao reino de Jesus. Mas se a gente escuta a palavra e não muda em nada, que adianta o tempo que estamos aqui? Não é? Então, por isso que ele fala daqueles que pertencem ao reino, esta boa semente. Mas que são aqueles que pertencem ao reino? Aqueles e aquelas que praticam a justiça. Esses que pertencem ao reino. E aqueles que agem contrário, e praticar a justiça é praticar todos os ensinamentos de Jesus. Toda a palavra, toda a vivência. E nós temos a graça de conhecermos muitos desses e dessas que viveram intensamente como cidadãs do reino de Deus. Uma Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que colocou toda a sua vida a serviço dos pobres. Servia o Cristo no pobre, ela dizia, no pobre dos mais pobres servia o Cristo. Uma Santa Dulce dos pobres, o nome já diz, Santa Dulce dos pobres. O anjo bom da Bahia, que se tornou, a partir da sua santidade, o anjo bom do Brasil. Primeira brasileira, 100% brasileira, santa. O anjo bom. Um São João Paulo II. Só para a gente olhar esses anjos, essas pessoas do reino, pertencentes ao reino, na igreja. Mas quantos sacerdotes nós conhecemos
que são realmente cidadãos do reino, o sacerdote que vai desgastando a sua vida, as suas energias, dia a dia, para proclamar a boa nova do reino de Deus, que coloca toda a sua vida em serviço do reino, religiosos, religiosas, quantas irmãs, mas quantos leigos e leigas, dentro das nossas comunidades, que dividem o tempo da sua família, o tempo do seu trabalho, também com as diversas pastorais e movimentos da nossa igreja. Tudo isso para propagar o reino de Deus. Mas também, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos deixar de olhar nas nossas famílias. Quantas mães que se sacrificam, que dedicam toda a sua vida na criação, na educação, na formação dos seus filhos. E sobretudo aquelas mães que são verdadeiras catequistas lá em casa, que nos deram as primícias da fé. Quantos pais que também dedicam toda a sua vida em favor da sua família, e faz isso com amor, com alegria. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos convivendo com tantas pessoas que são instrumentos de Deus, esses que nosso Senhor fala, que pertencem ao reino. Fazer isso em vista do reino de Deus, não buscando uma promoção pessoal, não buscando um privilégio diante dos outros, mas anunciar o reino de Deus. E diante de tudo isso, cada um de nós, diante da palavra, devemos nos perguntar: que tipo de semente eu estou sendo? Jesus disse o que é o joio, que é o contrário do trigo. O joio é tudo aquilo que divide, tudo aquilo que traz sofrimento, tudo aquilo que traz a maldade. Por isso ele disse que o trigo será recolhido no celeiro de Deus. O joio será queimado no fogo. E aí Jesus diz: e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, com isso, Jesus, ele não está dividindo o povo, dizendo um é joio e outro é trigo, mas nos alertando. E que a gente se pergunte agora, diante da palavra de Deus: que tipo de semente eu estou sendo? Joio ou trigo? Basta ver que tipo de cristão, de cristã, que você está sendo lá na sua família. É uma pessoa que cria harmonia, que cria paz, que promove o bem. Ou aquela pessoa, no lugar que está, cria um mal-estar. Né? Mal-estar. Né? Então, o mal é ali onde a gente está, a gente muitas vezes promove o mal. O mal está aqui, ou o bem está aqui. Então, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos sempre que trazer para a nossa realidade pessoal. E eu, que tipo de semente estou sendo? Basta olhar as nossas obras. Muitas vezes, nós temos uma facilidade muito grande de olhar, criticar, condenar e jogar na fornalha os outros. Mas nós temos que ter a humildade de bater no peito e dizer, e ver as nossas limitações. Minha culpa, somente minha culpa. Não é? Porque senão, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai ouvir sempre a palavra de Deus, mas ela vai sempre entrar no ouvido e sair por outro. Ou então, nós vamos sempre aplicar a vida dos outros. Às vezes a gente ouve a palavra e fica desejando: ah, se meu marido estivesse aqui, ah, se minha vizinha, se meu vizinho, se minha esposa. Não, eu estou aqui. Então, quando nós estamos lá na nossa casa, com a nossa Bíblia nas mãos, meditando a palavra, no nosso grupo de oração, na nossa pastoral, na celebração comunitária como agora, nós nunca temos que ouvir e nem ler a palavra de Deus para os outros, né? Mas em primeiro lugar para nós. E hoje o grande questionamento de nosso Senhor
para cada um de nós é esse: que tipo de semente eu estou sendo no reino de Deus? Nosso Senhor disse: o reino é o mundo, né? Onde já é lançada a semente. E este mundo não é um mundo aí jogado em qualquer lugar. O mundo que nosso Senhor fala que a semente boa deve produzir frutos é o meu, o seu, o nosso coração. É o nosso coração que deve se tornar essa semente boa, que acolhe justamente a palavra de Deus. Então veja que uma história, uma parábola que Jesus conta, quantos elementos bonitos e importantes para que nós possamos aplicar na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra eterna, ontem, hoje e sempre. E sempre. Então hoje aqui nesta missa bonita, onde tantas pessoas estão se preparando para a festa, lá em Bom Jesus da Lapa, participando da grande festa, que não seja só assim uma novidade, sobretudo para quem vai na primeira vez, mas seja um momento forte, onde você deixe a palavra de Deus que vai ouvir lá nas celebrações, deixe a palavra cair no seu coração, vá de coração aberto, abra o seu coração para deixar Deus agir em você, fazer a maravilha que Ele quer fazer em cada um de nós. Quem já foi outras vezes, que não seja mais uma vez na Lapa, não seja mais uma, mas seja um momento novo, um momento de graça, que você venha de lá mais renovado na fé, mais fortalecido na fé, e traga lá da festa a alegria de ter celebrado juntos, como igreja, a grande festa litúrgica do nosso bom Jesus. É a festa da transfiguração do Senhor, que é manifestada assim, Jesus, para nós aqui, bom Jesus, e Jesus é bom, e que nós também sejamos bons, como é bom o Jesus, sendo um coração semelhante ao coração de Jesus. Então aproveite neste encontro com o nosso Senhor, com tantos irmãos e irmãs de tantos lugares, um lugar para você renovar a sua fé, e você que vai e não tem costume, hábito de participar da Santa Missa, de participar da sua comunidade aqui, venha mais animado, que a preparação para o próximo ano seja uma preparação dominical, todo domingo você aqui, celebrando, cantando, louvando a Deus. O bom Jesus que nós vamos encontrar lá na Lapa, é o bom Jesus que está aqui, é o bom Jesus que nos reúne na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia, é o bom Jesus que nos alimenta na fé, e é o bom Jesus que nos pede de sermos bons, sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Então que não seja só mais uma viagem à Lapa, mas um encontro com o bom Jesus, e venha de lá alegre e contente, animado, animada, para que dê aqui, na sua família, na comunidade, um bom testemunho da sua fé, com um coração transformado pelo encontro com o bom Jesus, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.